No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Sexta-feira, 19 de agosto. Bragantinos que estiveram nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro presenciaram o jamaicano Usain Bolt brilhar mais uma vez. Vereadores de Bragança Paulista aprovam a suspensão da SEI sobre as contas públicas. Quadro Agenda Cultural vai falar sobre a Igreja do Rosário. E o Bragantino recebe o Vila Nova de Goiás em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. Na segunda-feira, foi realizada a troca de comando na Delegacia Seccional de Bragança Paulista e região. O delegado José Henrique Ventura, que deixou o cargo, enviou uma carta ao diretor-presidente da TV Altiora, João Soares de Souza Lima Júnior, que diz o seguinte: com meus cordiais cumprimentos, através do presente, venho comunicar que, em razão de designação da Delegacia Geral de Polícia do Estado, publicada nesta data, estamos deixando o comando desta Delegacia Seccional de Polícia que assumimos em 17 de janeiro de 2015, passando a ter como nova sede de exercício a titularidade da Delegacia Seccional de Polícia de Campinas. À vista disto, é o presente para agradecer Vossa Senhoria e a todos os integrantes dessa empresa de comunicação pelo profissionalismo, respeito e apoio demonstramos para com este signatário e a Polícia Civil durante o período em que tivemos a felicidade de conviver e participar ativamente do dia a dia desta magnífica cidade e sua população, lembrança que levaremos para sempre em nosso coração. Coloco-me à inteira disposição em minha nova sede de trabalho. Aproveito para apresentar a Vossa Senhoria e a demais peritos criminais meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina a carta José Henrique Ventura, delegado seccional de polícia, Bragança Paulista, 11 de agosto de 2016. O delegado Ventura agora ocupa o posto que vinha sendo conduzido por Joel Antônio Santos, que foi para Piracicaba. Assumiu a seccional de Bragança Paulista o delegado Carlos Eduardo Silveira Martins, que veio de São Bernardo do Campo. É uma experiência nova, uma parte administrativa, e a gente espera fazer um bom trabalho, pelo menos continuar o trabalho do Dr. Ventura, que eu tenho certeza foi muito bom, não só em Bragança, como na região da seccional. E se eu conseguir um pouco, eu já estou feliz, porque eu sei que ele fez um grande trabalho nessa cidade. Eu venho de uma parte mais operacional, a realidade de São Paulo é diferente do interior. Eu nasci no interior, então conheço o interior e sei que aqui é um outro trabalho. Mas a criminalidade existe em todo local e a gente vem para cá para tomar conhecimento, trabalhar. Lógico que sozinho não vou fazer nenhum trabalho, conto com o apoio que foi dado de todos os colegas da Polícia Civil ao Dr. Ventura, que esse apoio continue e a gente continue o trabalho pela comunidade. Eu inteiro agora, em junho do ano que vem, 40 anos de policial. Então eu fui escrivão de polícia, trabalhei no interior, trabalhei na capital, tive a felicidade de trabalhar com o Dr. Kleber, nosso diretor, na primeira seccional, fui titular de alguns distritos em São Paulo, e ultimamente comandava uma delegacia especializada da DISE, onde felizmente fizemos grandes trabalhos também de 2 anos para cá, com grandes apreensões de droga, e isso chega ao conhecimento da diretoria, da administração superior, e que resolveu, talvez por isso, fazer esse honroso convite para assumir esse cargo aqui, que eu espero dignificar como foi feito pelo Dr. Ventura. Os vereadores de Bragança Paulista aprovaram a suspensão da SEI sobre as contas públicas. Na sessão da Câmara de terça-feira, os vereadores aprovaram por unanimidade o requerimento que suspende por 60 dias os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que avalia a administração financeira orçamentária de Bragança Paulista. A SEI aguarda a contratação de serviço especializado para avaliar possíveis irregularidades nos balancetes do Poder Executivo referentes a dezembro de 2015 e janeiro de 2016.
2016. A suspensão dos trabalhos foi necessária, pois o Tribunal de Contas do Estado solicitou adequação de alguns pontos do edital para a contratação de empresa para a auditoria e perícia em contabilidade pública e normas de direito financeiro. Os vereadores aguardam a publicação do edital com as correções. Sem outros projetos para votação, a sessão contou apenas com esta votação e a manifestação dos vereadores sobre assuntos de interesse da cidade. A próxima sessão será na terça-feira, às 16h. O terceiro Festival Cobertor de Orelha de Atibaia continua e com várias atrações. Festival alternativo, solidário e independente da Incubadora de Artistas trará atrações culturais acessíveis para todos os gostos. A programação nesta semana será realizada no Nardini, tradicional adega de vinhos da cidade, e contará com apresentações de shows musicais toda noite, espaço gastronômico, artes visuais, literatura, tatuagem e cultura alternativa. Nesta sexta-feira, a partir das 8h30, no Palco 1, se apresenta Badia Sade. No sábado, às 8h30, se apresenta no Palco 1 o grupo Panic, The Smiths Cover. O Nardini fica na Rua Amador Peçanha Franco, número 635, no bairro da Ressaca. A entrada é o ingresso solidário, que deverá ser trocado por um item de alimentação e também um item de higiene. Os mantimentos arrecadados serão destinados a instituições assistenciais de Atibaia. O quadro Agenda Cultural de hoje fala um pouco sobre a Igreja do Rosário. O escritor desta coluna conta que no dia 13 de junho deste ano foi assistir à missa de Santo Antônio e, ao entrar no templo, cheio de fiéis, ficou no lugar onde poderia ver perfeitamente o desenrolar da cerimônia. A igreja, que há pouco foi reformada graças ao trabalho do atual bispo diocesano, Dom Sérgio Aparecido Colombo, e do padre Edson Marcelo Falsarella, junto aos fiéis católicos, naquele dia festivo encontrava-se repleta, uma vez que Santo Antônio é intercessor junto a Deus de número incontável de milagres. Como se estivesse sonhando, seu pensamento voltou ao passado e passou a rememorar cenas vistas daquele mesmo local nos dias de sua infância. Um domingo da década de 1940, a missa era realizada às 9h. O dia estava lindo, o sol se infiltrava pelos vitrais coloridos do templo. Na primeira fila de bancos, lembra dos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que com suas opas brancas com golas pretas, portando lanternas que acendiam no início da missa e apagavam após o seu término, acompanhavam atentamente o desenrolar da cerimônia, rezada em latim, como era de costume. À frente, o provedor da Irmandade, Arthur Bueno da Silva, pai do saudoso João Bueno da Silva, mais conhecido por João Pretinho, um excelente músico que durante quase toda a sua existência foi um estimado funcionário do Bragança Jornal. Seu Arthur, um senhor respeitável que sempre estava impecavelmente trajado, possuía qualidades especiais de liderança, motivo pelo qual ocupou esse cargo durante muitos anos. A Irmandade nasceu no século XIX com o título de Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e no dia 8 de abril de 1913, por provisão de Dom Duarte Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo, foi aprovado o novo compromisso da Irmandade, que passou a receber o nome de Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de São Filadelfo. Voltando às lembranças e olhando para a parte posterior do templo, nosso escritor relembra o coro da Igreja do Rosário entoando os Adestes Fidelis, cujo grupo era formado por congregados marianos. Ao lado esquerdo recorda
recorda-se de Dona Maria Pacheco, figura característica, antiga moradora do bairro, que era acompanhada por uma dezena de crianças que arrebanhava no caminho de sua casa para a igreja e a elas ministrava as primeiras lições de catecismo. Cansada pela idade, mais tarde Dona Maria passou a frequentar a igreja de Santa Libânia, onde também passou seus ensinamentos cristãos à meninada do bairro, até que partiu desta para a vida junto a Deus, a quem serviu fielmente durante sua existência. No altar se via a figura do padre Luiz Gonzaga Peluso, capelão da Igreja do Rosário, eloquente pregador, figura muito estimada na cidade e que com seu carisma atraía à igreja centenas de pessoas. Mais tarde, o sacerdote foi nomeado bispo diocesano de Lorena. Num banco do mesmo lado onde nosso escritor estava, ele recorda das irmãs Lucila e Leontina Mendes Ferreira e da jovem Maria Auxiliadora Paião, que juntamente com outras componentes da Pia União de Santo Antônio eram as vigas mestras do Pão dos Pobres, obra meritória que desde aquela época já vinha ajudando os menos favorecidos semanalmente com a distribuição do precioso alimento. Ao olhar para o alto e para as paredes laterais, notou as figuras sacras pintadas por Salvador Ligabue na década de 1940. De frente ao altar do Sagrado Coração de Jesus, na entrada da sacristia, rememorou José Nobre da Luz, que por muitos anos serviu a igreja como um dos diretores da Congregação Mariana e mais tarde até o final de sua existência como sacristão, que sempre tinha uma palavra amiga e um olhar de simpatia para todos aqueles que dele se acercavam. Nesse instante, o tilintar da sineta comunicando a entrada do padre no altar-mor nos fez voltar desse rápido devaneio e, voltando à realidade, notamos que, embora os anos tenham passado, permanecem em nossa memória os fatos ocorridos no suntuoso templo naquele período sereno e tranquilo de nossa vida, quando ainda os altares das igrejas não tinham sido invadidos pelos sons estridentes das guitarras e dos violões elétricos e a batina era o traje obrigatório do sacerdote, uma vez que até então não haviam tido modificações na igreja, o que veio a acontecer no concílio realizado no pontificado do Papa João XXIII, muitos anos depois. E as lembranças da Igreja do Rosário da infância de nosso escritor também fazem parte da nossa história. E os torcedores bragantinos que foram aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nos últimos dias presenciaram mais disputas. O Estádio Olímpico Newton Santos, o Engenhão, lotou com as provas do atletismo. E como já é tradição nas partidas de futebol, a Ola também animou o público durante uma das mais importantes modalidades das Olimpíadas. Os bragantinos Marcos e Márcio Prata viram a lenda jamaicana das pistas Usain Bolt brilhar em solo brasileiro na prova dos 100 metros rasos. Nos dias seguintes, Bolt sagrou-se tricampeão dos 100 e dos 200 metros e nesta sexta-feira vai em busca do tri também com a equipe jamaicana no revezamento 4 por 100 metros livres. No segundo bloco, o AJ traz também. Flagrante de violência doméstica é realizado em Bragança Paulista. E ainda, Bragança conta nestas eleições com mais de 300 candidatos a vereador disputando uma cadeira na Câmara. É já já.